NFL Etc 54, terça-feira, 31 de agosto de 2021. Eu sou o Ticas e mês do desgosto acabando é sinal que a NFL tá quase começando pra valer. Pelo menos esse ano teve essas peladinhas aí de pré-temporada, né? Pra gente saciar um pouco a nossa seca de futebol americano. Mas aqui no NFL Etc você já sabe, tem fofoca e análise clubista em todas as épocas do ano. Vem das férias, passa pelo off-season, nos OTAs, no training camp, na pré-temporada, temporada regular, nos playoffs, no Super Bowl. Você já sabe o que você encontra aqui. Inclusive, essa semana foi especialmente especial, né? Ela foi diferenciada. Foi um tal de maestro das vinhetas discutindo com o nosso social media no Instagram. Foi ouvinte querendo exercer direito de resposta. Teve calúnia, difamação, teve acusações levianas. Acho que só não teve processo, eu acho. Confere, ô Magal? O pessoal tá pegando muito no teu pé ou tá de boa? Como é que tá? Fala, meus amigos da NFL Etc. Esse é o custo da fama. Quando você se torna uma pessoa famosa, um ícone, um modelo, né, um role model, as pessoas começam a te atacar, a querer botar palavras na sua boca, entendeu? Falar absurdos para te irritar. Mas eu sou uma pessoa centrada, eu não me dobro a esses malefícios que a fama que o NFL Etc. me trouxe podem causar na minha vida. Sigo firme, forte e focado. Já o Wallace não tem esse problema, né? O pessoal não alopra muito ele. Eu acho que até o pessoal mais chato, os mais malas ali, eles têm respeito pelos mais velhos. Será que é isso, Wally? Apesar que seu time tá querendo aprontar uma aí que, se conseguir, eu acho que o feedback pro seu lado vai acabar piorando um pouquinho, vai acabar tendo mais esculacho. O que você acha? Fala, Ticas, fala, Magal, o pessoal do NFL Etc. ligadinho na gente. Uma pessoa alopra comigo, mas eu sou um pouco mais grosso do que o Magal, né? Eu não respondo, não, ou eu mando para aquele lugar direto. E aí acaba a discussão. Mas até se o meu time inventar de fazer o que ele estava tentando fazer, eu vou esculachá-lo presencialmente. Eu queria só fazer um protesto aqui, porque dia de fechar o elenco da NFL, junto com o final de janela de transferência da Europa, é para matar o sujeito que trabalha com esporte e se diverte com a NFL de ansiedade, ainda mais na minha folga. Hoje eu já deixei a luz do quarto acesa, isso é quase um crime inapensável no Brasil de hoje. Já fiquei perambulando pela casa sem saber o que fazer, tomei esporro da patroa, porque o que você tá fazendo em pé aí e tal? Já quis passar um café e não consegui, por conta de ansiedade, e até raspei a cabeça e os cabelos, tudo, que já são poucos por causa disso. Eu tenho a impressão que tudo que tem que acontecer, problemático, notícia bombástica, é tudo na terça-feira. Só pra gente acabar de montar a pautinha, ficar ali esperando a hora de gravar, aí vai chegando perto da hora e começa. Notificação daqui, Twitter dali, mas tem jeito não, é assim mesmo. Eu acho que se a gente gravasse na quarta, a gente ficaria com a sensação que tudo acontece na quarta também. Mas vamos que vamos, aqui tem briga, gritaria, confusão, mas você também já sabe, né? Tudo na base do amor, na base do só love. Então hoje é dia de headlines, treta na TL e TD ou fumble. Quando a gente conjecturou aqui na semana passada o resultado do afastamento do Ken Newton pela quebra nos protocolos da Covid, nós fomos unânimes na opinião de que seria a pá de cal em favor do Mac Jones para assumir a titularidade nos Patriots. Se você não acredita, confere lá se você não ouviu. Nosso episódio 53, a gente dedica bastante tempo a esse fato. Mas se eu disser para vocês aqui que eu já imaginava que a gente chegaria para gravar hoje com o Ken Newton cortado do roster final, eu estaria mentindo. Eu achei que não ia chegar a esse ponto, não. E vocês já enxergavam essa vindo ou vocês também foram surpreendidos? Ticas, sobre isso aí eu só tenho duas coisas a dizer. A primeira é que todo castigo para antivax é pouco. Não foi cortado? Ótimo, ótimo. Eu só não comemorei mais porque eu sei que vai ter algum time arrombado aí que vai dar emprego para esse sujeito. Porque se você for bater na porta de algumas franquias aí, o Ken Newton bate na porta, ele entra lá e tem que ser o QB1. Infelizmente a realidade é essa. Então, como eu não vou ver o Ken Newton dando entrada no FGTS dele, eu prefiro ficar com a minha emoção um pouco contida, assim, de que bom que ele foi chutado pelo tio Belichick, mas infelizmente a gente ainda vai ver esse miserável aí
em algum time. Eu só espero que ele se ligue, o que eu acho difícil, mas eu espero que ele se ligue nesse meio tempo, passe numa tendinha da Janssen lá, uma picadinha só, meu amigo. Vai dizer, ele, daquele tamanho, você vai me dizer que ele nunca tomou uma picadinha de nada? No high school, no college, nunca tomou uma picadinha de nenhum produto aí? Ah, cara, pelo amor de Deus. Inclusive, Magal, queria só te passar o feedback, tá? Já que a gente citou o nosso debate do episódio anterior, que recebi opiniões de que sua imitação do Bill Belichick tá melhorando a cada dia, tá? Para você continuar, porque você tá ficando muito bom nisso. Estamos trabalhando cada vez mais para dar o melhor serviço para os nossos clientes ouvintes. E ainda mais com Equio. O serviço agora foi com Equio. Tinha que gravar agora ele com suquinho de laranja, né? O Magal com suquinho de laranja, fazer o meme do suquinho de laranja aí, do Belichick. Mas eu te falar que eu não achava que o Cam fosse cortado, mas faz todo sentido por conta da pressão em cima do Mac Jones, né? Imagina, a gente tende a ver o Mac Jones oscilar. Isso é normal, e a gente já falou várias vezes aqui sobre os quarterbacks calouros que chegam na liga e realmente tem uma oscilação normal, natural do desenvolvimento da carreira. E aí, nessas primeiras oscilações, com o Ken Newton no banco, a torcida do Patriots ia toda em cima do Belichick e do próprio Mac Jones. Fala assim, ó, tira o menino agora, bota o Ken Newton. Eu sei, porque eu vivi isso o ano passado, mesmo com o Miami nomeando o Tua depois do bye como titular. Por quê? Porque aí o Fitzpatrick estava sempre no banco. E vai ter mais para frente no programa aí mais situações que eu vou exemplificar isso. Esse negócio de comida de duas cozinheiras não funciona. Não funciona em esporte. Nem com o treinador, nem com o principal jogador, que é o quarterback no caso, não funciona. Então, a partir do momento que o Belichick decidiu que a titularidade ia ser do Mac Jones, o caminho natural dava para ser o corte mesmo, pensando com a cabeça do Palpatine. Agora, é o que o Magal falou, né? Já posso indicar 2 times aí. Já Broncos já pipocou nas timelines todos aí como acertado com o Ken Newton, e se ele bater lá no New Orleans Saints também, o Sean Payton não vai recusar ele, não. É importante a gente falar que não é simplesmente um corte por um mau comportamento ou pela questão da quebra do protocolo. Ele só foi cortado porque o Mac Jones está mostrando serviço. Estão confiantes de que o Mac Jones consegue segurar essa bucha e ser o titular e levar o time, comandar o time. Então, se você olhar os jogos da pré-temporada, Ticas, o Mac Jones jogou maior volume e jogou mais, mostrou mais armas, mostrou mais repertório do que o Ken Newton. Mas a número de jardas, eles estão equilibrados ali. O Mac Jones foi interceptado algumas vezes, né? E o Ken Newton não foi. Aquele sec que eu citei aqui, que o Chase Young quase matou o Ken Newton no primeiro jogo da pré-temporada, não valeu porque teve uma falta na jogada e tal. Então, assim, para efeitos de registro, o Ken Newton não foi sacado na pré-temporada, aí o Mac Jones foi sacado 6 vezes, mas mesmo assim, com esse equilíbrio nos jogos, o Mac Jones nos treinos deve ter mostrado muito mais, porque o Bill Belichick, o foco dele é a equipe, é o sistema, né? É o que a gente fala, eles não dão ponto sem nó. O pessoal lá de New England não dá ponto sem nó. Agora, o Magal, o Wallace apostou aí, né, de acordo com a repercussão, como principal possível destino aí, os Broncos correndo por fora Saints. Eu confesso que eu não vi nada relacionado aos Saints, não. Algum outro palpite? Cara, sinceramente eu acho que não, porque tá com muita cara de que ele vai acabar indo para os Broncos mesmo, porque eu acho que a situação de QB lá é a mais crítica. Acho que nos outros times, na maioria não, mas em muitos deles você tem aquela zica de tem um cara experiente que é ruim e tem um rookie que tem potencial, mas é rookie, né? Por exemplo, o caso do Jets é um caso desse, tem vários times que estão com essa situação. Quando você está com essa situação, você está meio que resolvido, né? Assim, ou você vai botar o cara experiente que é meio ruim, e se ele fizer muita merda, você vai botar o rookie que é bom. Ou o contrário, né? Você vai dar chance para o rookie, se ele estiver sentindo muita pressão, você vai botar o cara experiente. Agora, no caso do Broncos, você está no mato sem cachorro, né? Então, você trazer o Ken Newton, às vezes ele chega para ser esse reserva experiente
bom aí que você vai acabar tendo que botar como starter, porque o outro cara que você tem na mão não tem nenhuma coisa nem outra, né? Nem experiência, nem potencial. Eu achei que ele podia pegar o banco do Dak lá em Dallas, ainda mais agora que o glorioso Ben DiNucci, né, o jogador preferido do Wallace, que não absurdo, consegue... absurdo. Dessa pré-temporada é um absurdo, uma injustiça. O jogador que o Wallace simplesmente não consegue pronunciar o nome sem fazer a tradicional mãozinha italiana, mas depois que o Jerry Jones veio a público, né, e deixou bem claro a posição dele contrária aos jogadores anti-vax, complicou pro Cam lá pegar o banco do Dak. Agora, para ele também aparecer aí vacinado e tirar o nomezinho dele da nossa lista anti-vax, daqui a pouco a gente vai falar disso. Tem um cidadão aí que tirou o nome dele da listinha, nossa já famigerada listinha dos anti-vax. Mas pro Cam decidir isso para tentar esticar um pouquinho a carreira, eu acho que não custa. Vamos esperar. A terceira e última rodada da pré-temporada, ela também foi mais várzea do que a gente já esperava, né? Nos outros anos, parece que todo mundo ali já naquele esquema, 4 jogos, então todo mundo meio que trabalhava de uma forma mais parecida. Um titular ou outro entrava aqui esporadicamente nos 2 primeiros jogos, aí no terceiro os titulares jogavam mais tempo, no quarto vinha só reserva do reserva. Era basicamente assim que todos os times, né, toda a NFL trabalhava. Aí esse ano, só 3 jogos, sendo que ano passado não teve pré-temporada, e aí virou farra. Teve nessa terceira rodada time que botou titular para jogar quarto inteiro, teve time que colocou só fundo de banco, e aí no meio desse caos a gente ainda teve o cancelamento do jogo entre os Saints e os Cardinals por conta da chegada do furacão Ida a Nova Orleans, com direito à transferência na correria, né, da operação inteira do Saints para Dallas, e tivemos também Baltimore batendo o recorde de vitórias consecutivas na pré-temporada, derrotando o Washington Football Team, mas em contrapartida, o time também perdeu o seu principal running back, o J.K. Dobbins, para toda a temporada, depois dele romper o ligamento cruzado no jogo. Aí é claro que a discussão sobre o uso ou não de titulares nessas partidas, que teoricamente não valem nada, pegou fogo de novo. De que lado vocês ficam nesse embate aí e o que mais a gente aprendeu com a pré-temporada 2021? Bom, eu acredito que essa pré-temporada mais curta deu mais tempo para os novatos mostrarem serviço em campo. Acho que cada vez mais a gente vai ver os veteranos mesmo sendo tirados, porque você não precisa dar ritmo de jogo para eles, né? Eles já são veteranos, você já sabe o potencial deles, e é mais fácil você ter um sanduíche de calouros, né? Bota os calouros no primeiro jogo, depois no segundo jogo já bota calouros e veteranos para jogar, e depois no terceiro jogo, de novo calouros e quem está chegando no time para poder procurar espaço. Tinha que ter sido encarado assim, eu achei um erro, e aí vou botar o dedo na ferida mesmo, o Dobbins jogar esse jogo de Baltimore. É um cara que tem muito talento e que, obviamente, não ia se poupar, é uma posição que não dá para segurar, né, Ticas? O running back, ou ele tenta para correr de verdade, ou ele vai ser esmagado e vai machucar porque aliviou. Então, é algo que não dá para entender. Conversar com o jogador mesmo e conversar com o training staff, né? Para falar, ó, se não pegou ritmo até agora, a gente até segura a primeira semana, não estreia logo carregando, né? Faz um comitê, né? Já faz um outro tipo de esquema para poder pegar as 2, 3 primeiras semanas. Agora, não dá para poder perder um cara para a temporada inteira por conta de um jogo de pré-temporada, né? Achei um erro de Baltimore. Falando um pouquinho do Miami, o jogo foi até legal, né? O jogo de Miami, no terceiro jogo, com um quarterback que foi dispensado hoje e com o Tyrant que pegou o TD final também dispensado. Ou seja, não adiantou nada. Ou seja, nem aquele papo que a gente sempre ouve de que esse último jogo, né, antigamente o quarto, dessa vez o terceiro, que esses reservas dos reservas estão jogando, às vezes, por um contrato, né, por uma chance de pelo menos ir pro time de treino. Não vale de nada, né? Balela, porque os caras às vezes entram jogando bem, mostram serviço, no dia aí do corte final do roster, eles são cortados também, né? Então, o pessoal costuma dizer que nesse último jogo de pré-temporada, quem tá lutando por espaço no time luta por uma manchete, né? Por um lance final, alguma coisa que o torne destaque. Nesse caso de Miami, por exemplo, não rolou, porque nem o QB que fez o passe, nem o Tyrant que pegou lá o Hail Mary do final,
que deu a vitória para o Dolphins, acabaram sendo cortados. Dizem que vão ficar nos 17 lá do Practice Squad, igual o nosso brasileiro Duzão, que também foi cortado e atuou quase o jogo inteiro e também não adiantou nada. Cara, eu sinceramente eu acho pré-temporada devia ser o seguinte esquema: só vai jogar calouro e joga o veterano se o veterano quiser. O veterano levantou o dedinho na reunião e falou assim: cara, eu tô querendo dar uma pegada de ritmo de jogo aí, me dá 5, 6 snaps aí, me dá 10 snaps aí, eu quero dar uma jogadinha, eu quero dar uma entrada, pra dar uma brincada. Aí beleza. De resto, cara, pra mim tinha que ser tipo quase que um OTA contra outro time, entendeu? Cara, vamos botar os garotos pra brincar aí, né? Como diria o meu glorioso, saudoso DJ André Marques. Deixa os garotos brincar aí e vamos observar. Vamos observar os garotos brincando e ver o que a gente tira disso. Porque o André Marques, só metade dele que morreu, o Magal. A outra metade tá aí. Não, eu sou saudoso da outra metade, entendeu? Essa metade que sobrou, eu não sou saudoso, não. Essa aí podia ir, inclusive. Se eu pudesse ficar só com a outra, eu preferiria. Mas eu acho, sinceramente, uma perda de tempo, assim. Eu entendo a função, não vou dizer que é uma perda de tempo, tá? Mas, assim, eu entendo a função, só que eu acho que ficam dando muita atenção, muito foco para uma parada que devia ser bem mais banal, assim, entendeu? Devia ser um negócio mais só para testar a galera mesmo. No fim das contas, o que você acaba tirando é sempre isso. Algum veterano ou algum cara importante que lesiona, que não deveria estar jogando, não deveria estar naquele impacto, e em relação aos calouros, você acaba tomando a decisão sem a necessidade do veterano lá. Você quer ver se você vai botar um calouro ou não? Bota o calouro para brigar com os outros calouros. Aí você pode até falar assim, mas eu não estou vendo, sei lá, meu calouro é um OL, por exemplo, eu não estou vendo ele contra uma DL starter. Beleza, amigo, não tem nenhum starter, mas aí esse pulo você dá, porra. Você olha, pô, ele estava com a L3 ali, ele estava com a DL3 do Dallas. Eu vi como é que ele foi. Vale a pena manter ele ou não? Porra, o cara técnico de futebol americano, ele tem condição de fazer isso, né? O paradigma Tim Tebow, né? Se o cara não conseguiu bloquear nem a terceira DL do adversário, como é que quando chegar na hora do Chase Young ele vai morrer? Exatamente, mas vendeu camisa, pelo menos isso aí. Eu acho que não dá pra deixar na mão dos caras decidirem, porque vai ter quem não deve jogar querendo jogar, e vai ter quem precisa jogar e não querendo jogar. Eu acho que esse fatalismo, a torcida fica muito emocionada quando perde um jogador pra temporada, né? Ainda mais um jogador importante, pô. J.K. Dobbins estava aí, né, cotado para ter uma temporada, né, nesse ataque corrido de Baltimore, né, que gera muitas jardas, para ter uma temporada fantástica. Então, ele é arma, como é? Dual threat, arma de 2 gumes, ele é uma faca de 2 gumes, né? É difícil, tem hora, né? Fugir do inglês necessário. Mas ele é uma arma tanto, né, no passe quanto no jogo corrido, ele recebe bola muito bem também, e eu entendo o pessoal ficar emocionado e criticar. Mas, cara, Tom Brady, já ouviram falar, né? Entende um pouquinho de futebol americano. Tava lá tendo snap com o primeiro time dos Bucks na pré-temporada. Patrick Mahomes, tudo bem, trocou a OL inteira para esse ano, mas tava lá tendo snap de pré-temporada. Então, se Andy Reid, Bruce Arians, Belichick botou titular para jogar, se esses caras entendem uma função em ter os caras ali em campo, e aí vale pro John Harbaugh também, que não tá no patamar desses primeiros, né, mas que tá caminhando para ter uma carreira de muito sucesso, então não sou eu que vou falar que eles não devem, senta todo mundo e vai começar a jogar no primeiro. Por quê? Porque lesão na NFL, amigo. Você vê cara lesionando, treinando sozinho nas férias, nos OTAs, no training camp, nos primeiros jogos da temporada. Então, esse ritmo, por mais que a gente tenha avançado na medicina, na fisiologia, esse ponto ideal entre o esforço, a preparação e o descanso, eles ainda não têm como determinar objetivamente. Então, cada um faz o seu sistema e trabalha do jeito que acredita que vai ser o melhor pro time deles. Eu acho que o pessoal fica... Eu entendo, né? Eu, como torcedor, também fiquei chateado. Mas não dá para ser tão ferro e fogo, não. Não, realmente não dá, mas é o que eu falei sobre o running back em si, é um cara que você sabe que você vai gastar snaps dele, obviamente, numa pré-temporada.
E eu acho mais importante, por exemplo, um quarterback pelo menos ter um jogo ou meio jogo, como teve o Tua, com seus recebedores, do que porque ele precisa de uma química aí com os caras. Só que, por exemplo, isso não aconteceu em Miami. O Devontae Parker não jogou um snap com o Tua durante a pré-temporada inteira. O Jaquim Grant jogou, né, e tal. O Hurts também, o Allen Hurts também não fez nenhum snap. Então, é relativo isso. Não é algo absoluto de que você tem que jogar para poder estar aí na mesma página, mas é aquilo, né, que você falou, tentativa e erro. Cada um tem o seu método, né? E só retomando a questão do Saints, né, saindo às pressas para Dallas por conta do furacão, voltou, né, o filme na memória da temporada 2005, na época do Katrina, em que eles tiveram que jogar a temporada inteira, se não me engano foi em San Antonio, né, foi no Texas também, não tenho certeza da cidade, mas jogaram fora de casa a temporada inteira, por conta do estádio estar sendo usado, né, para abrigar o pessoal desabrigado, então teve estrutura comprometida também, então não teria como, né, por conta de todo o dano à cidade e dessa questão aí do uso da estrutura de mandar a temporada lá. Para esse ano, por mais que tivemos mortes, tivemos prejuízos também, tanto estruturais quanto financeiros, né, e o Superdome, a casa do Saints, o estádio, aparentemente não teve danos muito sérios, mas ao mesmo tempo a cidade está nesse clima, né, de reconstrução, de ter que arrumar, voltar com as coisas para o lugar, então talvez não tenha a estreia do Saints em casa no jogo que está previsto no primeiro domingo contra os Packers. Talvez esse jogo seja realocado, mas parece que aquela hipótese de 2005, da época do Katrina, de ter que mudar para a temporada inteira, não vai ser necessária. Parece que com o tempo eles vão conseguir voltar à operação normal lá no Superdome. E fica a nota positiva da dona do time, né, a Gayle Benson, que doou $1 milhão para as instituições assistenciais de Nova Orleans nesse socorro às vítimas do furacão Ida. Lembrar que o Superdome ele é um dos pontos mais altos, né, da cidade de New Orleans, é por isso que as pessoas correram para lá, e que até tinha uma estrutura na época do Katrina, que acabou condenando muita gente, porque eles ficaram ilhados e muita gente morreu dentro do Superdome por falta de água, falta de comida, porque já estava ferido de alguma lesão relacionada ao furacão. É uma das histórias mais bizarras que existem relacionadas a times da NFL, e tem muita gente que até brincou, entre aspas, com isso, depois de que os espíritos seriam ajudados os Saints a ser campeão, né, lá no Superdome, e parece que não dá muito certo quando troca de nome, né, porque tinha acabado de trocar de nome no Superdome, que era Mercedes-Benz, agora é Caesars Superdome, e também na época que a Mercedes tinha comprado o name rights de Superdome, que começaram uma temporada violenta de furacões. Agora, dessa vez não rolou, mas está ameaçado primeira semana em New Orleans. Parece que já não vai ter jogo, não vai ter jogo lá, vai ter que jogar em outro lugar. E já estão vendo se os estragos não são tão graves assim para a segunda partida em casa do New Orleans. Além da notícia do dia, que assegurou, né, a titularidade do Mac Jones nos Patriots, outras batalhas de quarterbacks também tiveram vencedores anunciados antes mesmo dos jogos do final de semana. O James Winston no Saints, o Teddy Bridgewater nos Broncos e o Trevor Lawrence nos Jaguars vão ser os titulares, com direito à troca do nosso jardineiro do mal, Gardner Minshew, para os Eagles. Então, Jaguars, aquele papinho do Urban Meyer lá, não sei quem vai ser o titular, tudo balela. Trocou por uma escolha de sexta, eu acho, que pode virar uma condicional e virar uma quinta. Ou seja, só balela do Urban Meyer de não sabia quem que ia começar jogando. Agora, só falta os 49ers nomearem o seu titular, que ainda não foi decidido. O Kyle Shanahan, ele tá num esforço danado para não entregar a sua decisão, e depois do jogo contra os Raiders, ele chegou até a insinuar que poderia usar o Garoppolo e o Trey Lance num esquema de revezamento de acordo com o momento do jogo. Só que aí veio a notícia de que o Lance teve uma lesão no dedo indicador da mão que lança, né, no caso dele é a mão direita. A princípio ele fica afastado só essa semana, mas pode ser que isso seja a batida do martelo final sobre quem começa jogando.
Vocês acham que um esquema desse vai trocando o quarterback, ou então, igual o Sean Payton fazia no Saints, né? Entrava um pacotinho aqui pro Taysom Hill fazer uma graçola, voltar. Vocês acham que isso pode funcionar efetivamente usando o Garoppolo e Trey Lance pra temporada inteira? Cara, sinceramente, para mim, sempre foi o Garoppolo. Eu acho que essa conversinha do Shanahan aí foi só para distrair a concorrência, entendeu? Porque o Shanahan, ele tem uma visão de jogo que depende muito, posso estar falando uma viagem aqui, tá? Mas ele depende muito do ataque funcionar muito bem. O ataque tem que estar azeitado, ele tem que estar rolando. Quando o ataque começa a não rolar, o Shanahan, apesar de ser um gênio na sideline, ele acaba se enrolando um pouco. E eu acho que, no fim das contas, ele tem confiança no Garoppolo, porque o Garoppolo é o cavalo que ele conhece. Entendeu? Ele sabe como é que o Garoppolo se desenrola sob pressão. Ele sabe que o Garoppolo vem de uma ótima escola de QBs. Então, no fim das contas, é a saída mais segura. Esse conversa de revezamento, não sei o quê. Cara, eu acho isso tão difícil de você encaixar na NFL hoje em dia, do jeito que as coisas estão, até porque essas sacadas muito inovadoras aí que acontecem tanto ofensivamente quanto defensivamente na NFL, elas têm um prazo de validade cada vez mais curto. Antigamente levava aí, nos tempos do meu queridíssimo e saudosíssimo Colin Kaepernick, a liga levou um ano para entender aquele read option e conseguir trabalhar o read option do Kaepernick. Realmente, no primeiro ano ele deitou, passou em cima de todo mundo com aquele read option, depois já não encaixava mais. Os caras, ele conseguia encaixar, sei lá, 1 de cada 3 daqueles read options, porque as defesas aprenderam. Demoraram um ano, mas aprenderam. Esse espaço, esse tempo de aprendizagem, ele está cada vez mais curto. Então, ainda que ele fizesse isso aí de, vou revezar, cara, isso aí ia ser questão de 6 semanas, talvez 8 semanas. As defesas iam se ajustar, iam ver o que acontece, como é que é a movimentação de um, como é que é a movimentação do outro. Eu não acho que o Shanahan faria nada desse tipo. Para mim, isso aí foi só para disfarçar, e no fim das contas ele sempre quis ir com o Garoppolo porque é o cara mais experiente. Não sei se ele vai assim até o final da temporada, mas pelo menos para começar, eu acho que sempre foi o Garoppolo. Como eu disse no comentário anterior, esse negócio de comida de 2 cozinheiras não funciona. A gente viu esse negócio de 2 QBs aí em Miami no ano passado. Começou o Fitzpatrick, dá alguns snaps para o Tua depois, e aí depois do bye nomearam o Tua para poder depois, no final da temporada, na reta final, o Fitzmagic entrar e ser o salvador da pátria e fazer os passos malucos e quase cego, com o cara pendurado na grade do capacete dele e tal, mas no final não funcionou. Miami não foi pro playoff. Então, você tem que pensar que a NFL ela, como o Magal disse, é muito adaptável. E qual que é a capacidade de um ataque surpreender? É com os mesmos jogadores, com as mesmas formações, ele fazer jogadas diferentes, né? Surpreender no meio da jogada com as mesmas coisas. Se você pensar que o Ticas vai correr para a direita e o Ticas de repente dá um spin e vai para a esquerda e ninguém está esperando que ele faça porque ele nunca fez isso. Até porque as previsões de jogadas na NFL são todas baseadas nas jogadas pregressas, né? Então, assim, terceira para 10, fulano foi para passe 100% das vezes. Então, por que ele iria para uma corrida agora? Entendeu? É mais ou menos assim que funciona a cabeça de quem estuda e trabalha para poder prever as jogadas da NFL. Então, não dá certo. Também acho que essa contusão do Trey Lance, ela facilita a entrada do Garoppolo como titular logo de início, mas também acho que de início já seria o Garoppolo e o Lance provavelmente vai ter alguns snaps e tal, mas só sai o Garoppolo se o ataque não estiver andando mesmo. Eu já acho que quando um time igual o 49ers troca o tanto de coisa que trocou para subir para a terceira pick do draft, draftar um quarterback, ele faz isso na expectativa do cara vir pronto para assumir o time. Aí vem o training camp, vem o OTA, vem training camp, vem pré-temporada. Aí o cara com essa cabeça olha e fala, talvez ainda não dê. Só que isso deve ficar morando na mente dele e deve ficar assim, e agora? Vou ou não vou? Então acho que essa coisa assim, ele tem um discurso, né? Não. Aqui a gente já sabe, já tá decidido. Mas eu não vou falar pra vocês. Cara, o primeiro adversário dos 49ers na temporada é o Detroit Lions.
Você acha que você precisa ficar fazendo joguinhos mentais para o coordenador defensivo do Detroit Lions ter mais dificuldade contra o seu ataque? Eu acho que mais não. um de pré-temporada, né? Pois é. Então eu acho que é mais uma coisa assim, dele mesmo não estar muito convicto do que ele vai arrumar, não. Agora, se ele vier com uma papagaiada dessa aí de ficar revezando, eu vou gostar. Porque quanto mais, né, galhofa, mais eu gosto de acompanhar. Então, tô torcendo para isso já. As outras movimentações da semana, dignas de dimensão. Na verdade, uma movimentação, talvez nem tão digna assim, foi o Sonny Michel trocado pros Rams, dos Patriots pros Rams. Então, teve aquela atuação no pior Super Bowl da história, né? Não, no recente, né? O pior Super Bowl recente. Aquela vitória dos Patriots sobre os Rams, justamente os Rams, para que ele foi. 13-3, eu acho. Nossa senhora, aquele Super Bowl é danado. Então, desde aquele flash ali, né, aquele ápice dele, se apostava muito que ele poderia render. Agora, também não é fácil a vida do running back lá nos Patriots, né, que é um revezamento que só faz sentido na cabeça do Belichick e às vezes nem na cabeça dele faz sentido. Então, Lá é James White e mais 2. Pois é. Vai o Sonny Michel para os Rams para suprir, né, a vaga do Ken Akers, que também tá fora da temporada, e pelo visto eles estão botando muita fé no Darrell Henderson para carregar esse piano lá, não. E outra que não é uma troca, não é uma movimentação ainda, mas que esquentou muito essa semana, é o Miami do nosso querido Oli, cada vez mais interessado, mais disposto e procurando o Houston para conseguir trocar pelo Deshaun Watson. Como que você recebeu essa notícia, Wallace? E você acha que agora, né, acabou o prazo aí dos cortes do roster final e a troca não foi efetivada? Até você ouvir aí, ouvinte, pode ser que você já tenha alguma novidade, então o que a gente vai falar aqui pode acabar ficando velho muito rápido. Mas como torcedor do Miami, Wallace, como que você recebe essa notícia e você percebe, né? Porque os comentários sobre a atuação do Tua na pré-temporada eram ótimos. Que ele estava dominando o melhor ataque, que ele demonstrou uma evolução muito grande para o ano passado. O que justifica o Miami ir atrás do Deshaun Watson com todo esse imbróglio envolvendo o nome do cara, com toda essa repercussão negativa que vai vir no pacote, né? Vem junto com o quarterback para Miami. Bom, pessoalmente, eu acho que nada justifica o Miami ir atrás do Deshaun Watson, ainda mais no preço que está querendo o Texans, que é o Tua, que é mais 2 picks de primeiro round. Miami, lembrar que o Miami no primeiro round do ano que vem tem 3 picks e no segundo round mais 4 picks. Então, até se o Tua for mal esse ano, o Miami está bem posicionado para fazer uma trade e subir também no draft e draftar um quarterback que venha do ano que vem, né, do college. Então, até nisso, ou então fazer uma trade e ganhar um quarterback experiente, buscar um quarterback experiente. Vamos lembrar que o senhor Aaron Rodgers deve estar livre no mercado. Se não for na metade para frente dessa temporada, vai ser no final da temporada, saindo lá de Green Bay. Então, se quiser um quarterback pronto, então já vai ter o Rodgers aí. Miami tem cap e cacife para poder bancar uma troca com Green Bay nesse sentido. Agora, ir atrás do Deshaun Watson, ainda correndo o risco de perder o seu quarterback promissor, que é o Tua, e nesse meio tempo perder também o Watson, que todo mundo está dizendo, estão quase garantido que ele vai estar naquela lista do comissário que suspende e pode suspender na canetada alguns atletas, e provavelmente vai estar ali o nome do Deshaun Watson, se não nas primeiras semanas, pode entrar com o aprofundamento das investigações das 22 denúncias que tem contra ele de estupro das mulheres que fizeram. Então, óbvio que Miami vai cometer um erro se for para cima do Deshaun Watson. Mas, pelas últimas palavras, o time está indo, mas parece que é coisa mais do GM de Miami do que do Brian Flores, por exemplo, o treinador, que deu entrevista nesse final de semana dizendo que ele quer homens com mais caráter dentro e fora de campo. Ou seja, isso exclui o Deshaun Watson. E sobre os rumores de que o dono do Miami gostaria de ver Deshaun Watson, até porque tem 14 anos que ele tem o time e só fez playoff uma vez nesses últimos 14 anos, ele mesmo desmentiu através da assessoria de imprensa do Miami, dizendo que ele não faz interferência no elenco e de que ele pessoalmente não nutre ou desnutre simpatia pelo Watson. Mas, nesse mesmo comunicado, você
percebe que Miami está sim interessado, só não é diretamente ligado ao dono e pela entrevista não é o Brian Flores. Ou seja, é a cúpula que quer, é a diretoria, é o GM. Eu acho que não precisa e Miami não precisa passar por essa aprovação agora. A torcida não precisa passar por mais essa aprovação. Vamos de Tua. Se o Tua não fracassar, ano que vem tem cacife, tem bala para pegar alguém melhor. E outra, né, cara? O pessoal também tá falando de Deshaun Watson, parece que é o Mahomes também, né? Não, é verdade. Vamos ver se pega. Cara, calma aí também, né? Se tivesse garantia de que ele era o Aaron Rodgers, eu tava falando para você assim, olha, eu não sei não, mas o talento desse cara vale. Sacou? Mas não tem, não é, nem... Cara. E não vem com essa conversinha de, porque ele nunca teve alvo, porque ele já teve um dos melhores alvos da liga na mão dele e mesmo assim não andou pra frente. Então, cara, eu também acho assim, a galera tá... É um custo muito alto você trazer um bandido desse aí para um ganho que um cara mediano ali, vamos dizer, um nota 6,5, nota 7 talvez, pelo amor de Deus, né? O que a gente tem que lembrar é que tá todo mundo pensando no valor dessa troca, comentando o valor dessa troca, cogitando quanto tempo ele pode ser punido e suspenso pela liga. Mas o que eu não vejo ninguém falando é que dependendo do andamento dos processos, não chegou num acordo, o pessoal decidiu levar a causa até o final, ele pode pegar tempo de cadeia, ele pode ficar inviabilizado de jogar futebol americano, sabe-se lá por quanto tempo. E eu não vejo ninguém falando isso. Então, nossa amiga Tereza Bernardes, inclusive, mandou pra gente quando saiu a notícia de que esse negócio dele ficar contratando massagista de outros estados para atender ele lá em Houston e abusando dessas meninas, isso pode configurar, inclusive, tráfico sexual. Então, o FBI entrou na jogada. Então, imagina só a proporção que esses processos podem tomar. A questão não é nem, vai ficar tanto tempo suspenso e depois vai jogar mais 10 anos pela minha franquia. Não é por aí não, meu camarada. O cenário aí, né, da incapacidade dele atuar pelo seu time pode ser muito pior. E aí, o Houston não abre mão do que ele tá pedindo e os outros times também não querem pagar isso tudo sabendo que ele tem todo esse efeito colateral possível. Não sei se a gente vai ver o Deshaun Watson trocado tão cedo não, viu? Não, eu acho que não. E se o Miami fizer isso, tem que prender o Deshaun Watson e o GM. Passando para nossa faixa Átila e Amarino, como sempre. Inclusive, vou aproveitar para mandar um abraço aqui, que a gente não mandou, um abraço de parabéns pela chegada do Pimpolho, do nosso querido epidemiologista, sempre homenageado aqui no nosso Headlines. Não sei se ele ouve, mas com certeza alguém que o conhece ouve o NFL, etc. Então, faz favor de transmitir o nosso abraço agora com a família maior lá pro Átila. Eu vou marcar ele no Twitter, porque ele é bem ativo nessa rede, e inclusive avisando que NFL, se ele ainda não vê, é um bom companheiro, né? Uma boa companheira para as madrugadas acordadas. Eu e o Magal, que temos filhos, estamos aqui para comprovar isso. Madrugadas sem NFL são completamente chatas. Com NFL, sucesso. Essa dica aí é de ouro, inclusive para quem não tem filho e estiver planejando, já planeja para nascer aí mais ou menos no meio do ano, ali entre abril, maio até agosto, que você pega a criança na idade ali da cólica, você pega ela no início da temporada. Aí é sucesso. É madrugada adentro, criança chorando num braço e você xingando os outros na TV. Tranquilo. Com esse incentivo aí, eu acho que eu vou demorar mais um pouquinho para providenciar o meu. Mas enfim, adivinhem qual time dominou o noticiário pandêmico essa semana? Fácil, né? Buffalo Bills não consegue, e também parece que nem quer, nem faz por onde, sair do centro desse núcleo anti-vaxxer da NFL. Dessa vez, o Cole Beasley e o Isaiah McKenzie, que foi até elogiado aqui no nosso último episódio, porque estava disponível, né? Porque no rastreio de contato ali, ele não foi, né, afastado junto do Cole Beasley. Aparentemente, ele não estava se comportando tão bem quanto a gente considerou, não. Ele foi multado, junto do amiguinho do Cole Beasley, em $14.650 pelo descumprimento dos protocolos de distanciamento para os não vacinados, principalmente pela falha no uso de máscaras. Outros 24 jogadores não identificados foram multados pela liga pelo mesmo motivo ou por não utilizarem corretamente a pulseira rastreadora de contatos, além de 120 jogadores que também receberam apenas advertências pelo descumprimento das regras de prevenção.
O comunicado alerta ainda que, em caso de reincidência, o jogador pode sofrer suspensão de até 4 jogos sem pagamento. Aí, quando chegou a cartinha da NFL lá avisando do ferro pro Isaiah McKenzie, ele foi pro Instagram, postou um story, né, a foto da cartinha, e dizendo o seguinte: rezem por mim. E um emoji chorando de rir, aquela risadinha com a lagriminha. Postou lá o emoticon. Aí, parecia o quê? Mais um integrante do bonde dos antivax, coladinho do Cole Beasley ali, do Josh Allen, falou, é da galera do bonde dos antivax, né? Mas aí chegou no sábado, ele postou uma foto do seu cartão de vacinação com a legenda, pelo bem maior. Aí sim eu posso dizer que eu fui surpreendido. Eu acho que desde que começou aí essa briga, né, os antivax contra a liga apertando ainda mais a rédea, né, em cima dos antivax, eu acho que esse foi o primeiro caso concreto dessa pressão funcionando mesmo em prol da vacinação. Vocês acham que isso pode ser uma tendência ou não adianta ficar otimista porque é só um caso isolado e não vai ter outro nominho riscado da nossa lista dos antivax lá que a gente sempre atualiza? Pode riscar, tá? O Isaiah McKenzie tá fora. Não, eu acho que vai ter mais e mais. Saiu hoje, parece, o acordo entre a NFLPA e o pessoal sobre os protocolos, o pessoal da liga, sobre os protocolos durante a temporada, os testes, o número de testes. Ou seja, a pressão desse pessoal vai aumentar. Eu vi o Cole Beasley no Twitter engajando em discussão com um monte de gente tentando na boa explicar para ele por que ele devia tomar vacina e qual que era a diferença do pessoal para o coletivo e tal, sem discutir, sem entrar no mérito mesmo, só vai botar chip, não vai botar chip, introduz não sei o que lá, alguma coisa você, tá? Só tentando mostrar para ele o fato de que ele pode lutar contra os moinhos de vento, que ele não vai ganhar. Ele está numa busca quixotesca, ele está imaginando uma guerra que não existe, só existe na cabeça dele. E essa pressão só tende a aumentar, inclusive por isso que pessoas comuns, né, gente comum, sem aquele azulzinho lá, sem o tiquinho verificado do Twitter, tentou explicar isso para ele e ele foi extremamente grosso, extremamente mal educado, extremamente armado para cima dessas pessoas. Ou seja, mostra que a ignorância dele não é fruto de desconhecimento, é ignorância de violência mesmo. Ele se sente atacado pelo simples fato das pessoas cientificamente explicarem para ele como é que funcionam as vacinas. E a tendência é que essa anta vire um mártir, um totem anti-vax, o que é um absurdo nos Estados Unidos, que passa muita dificuldade com isso, principalmente no meio oeste e no sul. Né? Cara, eu também acho que eu vou ser sincero, eu nem tiraria o Isaiah McKenzie da lista. Porque, para mim, ele continua sendo anti-vax. Não, tem que colocar lá pelo menos o nomezinho dele que tá lá arriscado. Ele foi forçado a se vacinar, mas querer, ele não queria. Mas não interessa, não interessa. Ele sentiu, claro que interessa. Calculou, levou a picada ali, não vai colocar o time aí em situação complicada, não vai colocar a família em situação complicada. Mas o sujeito é anti-vax. O sujeito é anti-vax. Ele é anti-vax. Se ele pudesse, ele não teria. Ele temeu pelo emprego dele. Esse foi o cagaço dele. Mas essa é a intenção, Magal. A intenção da liga é justamente essa. Não importa o motivo, não. O Tannehill fez mó chiliquinho quando foi tomar dele, falando que tinha sido obrigado. Aí agora o que aconteceu? Surto lá nos Titans, ele é só testar 2 positivos que ele volta. Então, se a gente for levar em consideração o motivo pelo qual cada um se vacinou, a lista vai pegar o feed inteiro do Instagram, vai ficar um calhamaço de todo tamanho, aí não dá. Mas peraí, que isso aí, inclusive eu já avisei isso aí, eu já respondi um ouvinte. A gente só bota na lista cara que é starter. Não vou botar o terceiro cornerback do Vikings anti-vax, que se foda ele. Ele não vai entrar. Só entra starter. E vou te dar um exemplo aqui meu, tá? Se você for procurar aí na Deep Web, você vai achar foto minha com a camisa do Jets. Você vai achar foto minha segurando a bandeira do Patriots. Significa que eu torço pro Jets ou que eu torço pro Patriots? Não. Eu fiz porque eu fui forçado. Mas eu posso ser forçado a fazer uma coisa e manter a minha essência. A minha essência é torcer pro Giants. A essência do Isaiah McKenzie é ser anti-vax. Mas ele foi forçado
por uma apostinha marota, que é a aposta assim, quer valer que tu vai perder o emprego se tu não se vacinar? Tu quer valer? Quer valer? Bora valer aí, porra. Vamos casar 20 aqui que tu perde o emprego se não vacinar. Pode chamar o Tom Cavalcante aí. Quer valer? Vai valer. Quer valer? Vai valer? Quer valer? Então, foi só isso. Ele continua sendo antivax. Mas assim, eu vou retirar o Isaiah McKenzie da lista, vou botar o nomezinho dele cortado lá, sem problema. Mas, para mim, ele continua sendo antivax. O que eu gostei dessa história toda é porque esse trouxa pagou essa multa aí de $14 mil. Eu fiz a minha conta aqui, porque eu também sou economista aqui do NFL, etc. $14 mil é o equivalente. É o equivalente a 30 consoles PlayStation 5. Então, esse otário jogou 30 PlayStation 5, né? Pela janela, para deixar de ser otário. Então, eu achei muito bonito. E eu se eu fosse GM do time, eu faria ele pagar 14 mil da multa e mais 14 mil pela postagem, para deixar de ser otário e querer pagar de bonitão em rede social. Não, eu acho que se, independente da motivação da postagem, da zoeira, se ele tá ali no dia a dia com o Cole Beasley falando besteira na orelha dele, mesmo assim ele foi lá e tomou a picada, ele merece uma passadinha de pano marota aí. Agora, vai chegar o dia que vão ter que amarrar o Cole Beasley de cabeça para baixo e dar uma picada nele. Agora, a doideira vai tão longe que na coluna do Peter King, a Football Morning America, né, toda segunda-feira, se você lê em inglês, vale a pena. É um calhamaço de coluna, mas tem muita informação de bastidor ali legal. O Peter King é um dos jornalistas, né, mais tradicionais de NFL, tá velhinho já, mas continua trabalhando a todo vapor. Ele postou na coluna dele que teve o caso que ele ficou sabendo de um jogador que se vacinou, mas não contou nem para a própria família, porque a família dele é anti-vax. Então tá lá o pai e a mãe dele falando, não vai vacinar não, porque isso aí vai vir o chip, o 5G, o escambau. E ele assim, mas se eu não vacinar, a chance de eu ser cortado é maior, eu não sei se eu vou fazer o time, então vou vacinar e não vou falar nada, vou ficar quieto, entendeu? Tô com um certificado aqui, o time pedir tá aqui na mão, mas não vou falar nada lá em casa, porque senão o pessoal pode não gostar. Olha... O pai dele vai no armário, acha o cartão de vacinação igual o maconha quando adolescente. Que é isso aqui? Isso aqui, ó. Que é isso aqui? É de um amigo meu, eu só tô guardando, isso aí não é meu não. Um amigo meu pediu pra eu guardar. O jogador não foi identificado, a gente não sabe o status dele, mas é um homem adulto, com certeza, independente se bobear, é até o provedor da família, mas tendo que esconder que se vacinou de tão anti-vax que é a própria família do cara. E o outro caso foi de quem? É só elogiar o cara, né? Semana passada falei que ia torcer pelo cara aqui, fez doação lá pro Haiti, voltou mais cedo da lesão no pé, aí o Carson Wentz foi isolado por conta do rastreio de contato e aí sai lá a notícia, né? Não sai a notícia de quem que tá vacinado e quem que não tá. Só sai lá, tá isolado, 5 dias testando negativo pra voltar, o que significa que anti-vax. Então, mais um aí pra listinha, Carson Wentz, anti-vax, essa eu não sabia. Eu não vou falar que eu vou torcer contra, não. Tá? Porque a doação ainda tá valendo lá, ajudou o pessoal da Haiti. Então tô indiferente, não vou torcer nem contra nem a favor, ele que se vire pra lá. Mas enfim, pra fechar o nosso headlines, Magal, você quer falar do Hard Knocks? Me recuso. Esse programeco aí. Não. Se vocês quiserem, eu posso falar de séries da Netflix, da Amazon Prime, da HBO Max, pirata, não, vamos falar qualquer coisa. Esse episódio foi melhor que o passado, mas também não significa que tem muita coisa que vale a pena, não. Isso que eu ia falar, foi melhor, mas num patamar muito baixo, né? Não. Tem 2 highlights ali que a galera pode assistir. E já tá cortado aí até no Twitter da NFL, no Twitter oficial da NFL, só ir lá ver o cortezinho, não precisa ver o resto não. Que é a chegada do drone no CT dos Cowboys, aquela cena... numa tomada só é maneira, dá um rolezaço por dentro do centro de treinamento lá em Frisco, e aí deixa a gente mais na dúvida ainda por que eles foram para aquele muquifo lá na Califórnia para treinar, né, tendo um centro de treinamento dessa categoria pertinho de casa. E o segundo que é o filho do Trevon Diggs, falando que queria conhecer o Patrick Mahomes, ao invés de falar do Dak Prescott. São os 2 highlights que eu acho que vale a pena. De resto, pode passar batido. Certo, ele já mostra que é sensato. Não, o molequinho é a maior figura. Então bora pro Treta na TL. Toda vez que um cara aposenta cedo, deixando aquela impressão de que ainda tinha alguma lenha pra queimar,
Os rumores de uma possível volta aparecem de tempos em tempos. Eles não deixam assim, não somem do noticiário. Aqui no NFL Etc. já não é de hoje que a gente traz alguma notícia que o pessoal repercute, como o Andrew Luck querendo voltar para a NFL. Dessa vez ele foi matar a saudade de lançar uma bola oval indo treinar com um time de high school no Colorado. Ah, mas como que ele foi parar lá? Tava esquiando não sei quando, conheceu um cara que era técnico assistente de um high school no Colorado, aí pegou o contato do cara e de repente, e aí, posso ir? Ah, pode. Que dia que você quer vir? Ah, não, vou treinar tal dia. Ah, então vou aí. Aí foi lá. Aí já viu, né? Especulação comeu solto. Relembrando aqui pra quem já esqueceu, o Luck anunciou a aposentadoria antes do início da temporada de 2019, pegou todo mundo meio de surpresa, né? Foi já nas vésperas da temporada regular. E ele completa 32 anos no próximo dia 12 de setembro, o primeiro domingo cheio de temporada regular desse ano. Ou seja, tá novo ainda, né? Vocês acham que a gente ainda vai ver um retorno do Luck ou esse zoom que não acaba, não passa do famoso wishful thinking, o pensamento desejoso de ver o Luck jogar mais um pouquinho? Eu acho que tem dois aspectos a se considerar aí. Primeiro que o Colts, ele teria que voltar para o Colts, né? Tem essa pequeno empecilho contratual, no caso, né? O Colts não tem quarterback, né? Tem, digamos, o Carson Wentz, que a gente vai torcer contra, acabamos de descobrir aqui no episódio da NFL, etc. Se o Ticas vai ficar indiferente, eu vou torcer contra. Porque eu acho que doações não compensam as ações. Agora, é muito traumática a saída do Andrew Luck da liga. Por quê? Porque a OL do Colts tentou matar ele. Ele passou uma temporada inteira apanhando, igual um boi ladrão. E, cara, ele sofreu pancadas de cinema. Ele tem strip sex dele, que praticamente o cara sentou no tornozelo do Andrew Luck e veio do buraco da frente do pocket, né, da proteção dele. Então a linha OL tinha alguma coisa pessoal contra ele. Obviamente a OL trocou toda da época do Luck e melhorou bastante, inclusive na proteção do Philip Rivers na última temporada. Então ele pode se animar um pouquinho mais, a não ser que ele tenha um dos infiltrados lá que tinha feito o plano, né, se fosse o coordenador ofensivo, que tenha feito o plano para poder assassinar o Andrew Luck na última temporada dele. Agora, é muito difícil você avaliar o quanto ele tem vontade de voltar, justamente por conta desse grande trauma que ele sofreu. Mas, por outro lado, ele não sofreu uma grave lesão como o Joe Burrow, como o Alex Smith, como até o próprio Aaron Rodgers, quando quebrou a clavícula, lá, o osso da clavícula caindo por cima do ombro. Então, o Andrew Luck ainda é um cara relativamente saudável para a idade que ele tem e tem uma aposentadoria precoce. Eu acho que é muito mais fácil dele retornar e fazer uma boa campanha do que aqueles retornos que o próprio Brett Favre fez lá no início dos anos 2000, né? Que é um cara que aposentava, a galera fala, vai voltar e tal, e inclusive voltou uma vez para jogar. Mas eu acho que é uma situação muito mais favorável do que aquela do Favre quando ele voltou. Eu concordo com esses pontos todos que o Wallace colocou, mas eu acho que isso aí é zoom, é converser. Eu acho que no fim das contas ele não vai voltar não, porque o cara já sentiu o gostinho da aposentadoria e pensa no lado bom, assim, não tem mais encheção de saco de paparazzi, de repórter, de não sei o quê, é só a parte boa. Você já meteu o pijama de flanela, o Raider pro alto. Você já aí encontra o fã, tirou a foto, aí aquele negócio mais sossegado. O Magal, ele foi em encontro de carro antigo? Você acha que ele foi alguma vez já? Com certeza. Achou um fusquinha para comprar? Para reformar na garagem de casa? Mas, com certeza, e vou te falar mais. Eu, como sou um ávido telespectador de programas de reforma de carro, eu te garanto que se bobear tem algum carro desses programas que o Andrew Luck já mandou fazer. Eu não acho que ele vai arrumar essa sarra para se coçar, não. Ele foi lá, curtiu, fez uma brincadeirinha, mas vai ser só isso aí. Eu acho que se ele não tivesse um mínimo de saudade do jogo, né, de fazer um lançamento ali, tentar quebrar a mão do recebedor, quebrar os dedinhos do recebedor com um lançamento mais forte e tal, ele não tinha se disposto a ir varar lá no Colorado para fazer um treininho maroto. Agora,
De repente, aposentado, Ticas, aposentado tem tempo de fazer essas coisas. O cara tá em casa, não tem mais nada para fazer, cara. É aposentado. É melhor se ocupar com isso do que e ficar tweetando aí e dando muito melhor no Twitter, igual o general faz aí no Brasil. Muito melhor. De repente, ele sentiu o gostinho ali e falou, não, tá bom. Porque aí a questão não é só os paparazzi, não, é a rotina de treino. Ficar suando ali no training camp no verão, calor danado, aquela confusão, treino 2 períodos, pancada no treino, pancada no jogo. Então, é igual o Wallace falou, né? Ele não quebrou muito num lugar específico, ele se quebrou inteiro um pouquinho em cada lugar, né? Tava todo quebrado o menino, ainda jovem. Agora, não ia achar ruim, não. Tanto quarterback ruim aí comandando o time, tanto dilema de treinador, quem que joga, quem não joga. Então acho que se voltasse ele podia pelo menos, né, trazer de volta um pouquinho de qualidade mesmo depois de 3 temporadas aí parado. Tem pelo menos 3 times que rezam todo dia para um desses caras se aposentar, e desaposentação podia ser até do Brett Favre, que é Broncos, New Orleans Saints e o Carolina Panthers. Esses 3 rezam todo dia para alguém resolver, alguém de talento resolver, não vou aposentar mais não, quero jogar de novo. Desses 3 aí, eu tô falando que eu boto fé no James Winston ainda, agora que ele operou a miopia, agora que não precisa mais da lente de contato, ele tá enxergando o fundo do campo, você vai ver que maravilha. Agora, falando em aposentado, Drew Brees, né, começou aí a turnê da aposentadoria dele, visitou o camp dos Jaguars, e aí bateu aquele papo, mandou aquele discurso motivacional ali pros novatos. Lá vem. Claro que também aproveitou para lançar umas bolinhas. Até aí tudo bem. Não fosse o fato de na visita ele estar usando um uniforme casual, na verdade uma camisa, né, de malha normal, uma camisa preta com a logo do time e um bonezinho do próprio Jaguars. O que causou uma certa estranheza, tanto na torcida do Saints, como em outras torcidas também, uma vez que, a partir dessa temporada, ele vai ser comentarista de NFL da NBC. Exagero da galera, ou ele podia ter evitado mesmo se vincular assim a um time, estando recém-aposentado do jogo e recém-contratado na mídia? O que vocês acham? Cara, pelo amor de Deus, né? A galera tá muito sem ter o que fazer mesmo, né? Cara, ele chegou lá no treino dos Jaguars. O cara oferece um bonezinho, uma jerseyzinha, uma camisetinha, um souvenir. Cara, quando que eu vou criticar um ser humano por negar um brinde? Nunca. Nunca. O ser humano tem obrigação moral de aceitar brinde. Ele aceitou o brinde, botou lá. Eu acho que, pelo contrário, ele ter usado camisa, boné, cueca, camisinha, o que ele quiser dos Jaguars, só mostra que agora ele é um comentarista e ele não está preso a time nenhum. Ele não vai agora sair por aí andando com... Agora só pode usar coisa do Saints. Né? Só pode usar coisa do Saints. Não, cara, ele saiu do Saints. Acabou a história dele. Se ele fosse um cara que, não, eu vou me aposentar e eu não vou fazer mais nada, aí tudo bem. Porque ele assumia esse papel de eu sou o Drew Brees, ex-quarterback do Saints. Só que não, ele está querendo assumir um outro papel agora, de eu sou o Drew Brees, comentarista, eu sou o Drew Brees, estou na televisão falando sobre esporte. Aí não dá para ele ficar, vai aparecer lá no o Wallace, que trabalha com isso, vai saber, né? Mas aquela tarjinha que aparece lá embaixo, com as manchetes lá, o nome do cara vai aparecer lá, Drew Brees, ex-quarterback do Saints. Não. Tanto é que quando aparece aí o Michael Strahan, por exemplo, não fica aparecendo o nome do Giants lá. Ele é o Michael Strahan, ele é um cara que comenta da TV. Ele já jogou no Giants. Realmente, ele já jogou no Giants. Mas ninguém fica falando disso o tempo todo. Então, assim, acho que ele está certo. Se ele for visitar lá em Nova York, ele vai usar a camisa de Nova York. Se ele for visitar os Broncos, ele vai usar a camisa dos Broncos. Deixa o cara está aposentado, pelo menos ele não está falando merda. Só isso aí já é uma vantagem enorme. Eu achei que ele tinha falado alguma coisa sobre veteranos, guerra e brancos e negros. Provavelmente ele deve ter modulado o discurso dele nisso aí. Agora, eu concordo com o Magal que ele para sempre, mas para sempre ele vai ser associado ao Saints. Não tem jeito. Por exemplo, o Kurt Warner, quando aparece lá, o primeiro comentário dele no Game Day, né? Tá lá, Kurt Warner, tal do Rams, tal no Giants, né? A carreira dele como os principais, os times que ele passou, as franquias que ele passou na NFL. E o Drew Brees também vai aparecer lá de tanto a tanto Saints, ou então assim, só jogou como quarterback do Chargers e do Saints.
né? Vai aparecer alguma referência a isso, mas é mais para poder validação, a validação do comentário em si. Como jornalista esportivo, eu aconselho ao Drew Brees, e aí presta atenção aí o Brisettes e a assessoria do Brees, a ele a fazer essa visita em outros times, em outras franquias, e aparecer uniformizado em várias outras franquias, para poder até demonstrar, e aí é o negócio da mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, o Drew Brees ser fotografado, ser filmado com outros símbolos de outras franquias, porque ele desassocia-se particularmente dos Saints e passa a mostrar que ele é um cara que conhece variadas formas e variados times, né? Está associado a variados times, já que agora ele é um comentarista esportivo. Vou falar como é que é a regra aqui no Brasil. As organizações Globo não permitem que você vá para dentro da empresa com crachá, com nenhuma camisa de nenhum time ou clube de esporte brasileiro, internacional ou de qualquer associação. Por exemplo, camisa de seleções pode, mas a camisa de um time, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Liverpool, do Shandong Luneng, não pode. A empresa proíbe. Na ESPN, que é a que a gente mais acompanha, que gosta de NFL, você pode ir com camisas de times estrangeiros, não pode ir com camisas de times brasileiros. E isso vale, por exemplo, para o Tupi, sabia? Você não pode entrar, sendo funcionário dessas empresas, vestido de camisa de nenhum clube brasileiro. E isso pode parecer algo banal para a gente que conhece o meio, mas para o torcedor em si, importa. Então, se importa para o torcedor, então a mídia tem que levar em consideração. Nos Estados Unidos, provavelmente, ele vai fazer essa aparição com outros símbolos de outros times e em outras franquias, e isso vai se resolver. Para mim, o ponto é exatamente esse. Importa para o torcedor. Então, eu não estou falando que ele vai favorecer. Esse papo aí também não. Os trollzinhos de internet. Ele tá lá e aí quando ele for comentar, ele vai falar bem do Jaguars e vai falar mal do meu time. Isso aí não, pô. Mas o cara é identificado com o Saints. Ele acabou de aposentar. Então, o Wallace relembrou, né? Draftado no Chargers, teve a lesão, depois veio o Rivers, trocaram pro Saints. Cara, imagina assim, vamos fazer uma analogia hipotética aqui, maluca. Gabriel Barbosa, o Gabigol, começou a carreira no Santos, jogou um tempo lá, foi pro Flamengo, supondo que fosse direto. Que ele aposentou no Flamengo, virou a cara do time, foi campeão lá, teve o mesmo protagonismo que o Drew Brees era cidadão honorário, chave da cidade, o escambau em Nova Orleans. Beleza, acabou de aposentar. Fechou um contrato com a emissora de TV para ser comentarista. 2 meses depois ele vai no Bahia, vai bater uma bolinha e veste o uniforme do Bahia. Eu não me importaria. Eu entendo o torcedor que acha esquisito. Então é isso, cara. Se pelo menos dá para você entender que uma parte da torcida pode estranhar, no mínimo, pode achar ruim, e isso vai te trazer alguma repercussão negativa, pra que usar? Porra, usa qualquer roupa, cara. Tanta roupa aí, né? Eu tenho certeza que ele certamente tem patrocinador de fornecimento esportivo, fornecedor esportivo que patrocina ele. Poderia ir até fazendo um merchan mais pessoal. Mas é aquilo, né? Eu aconselho ele a fazer isso com outras equipes também para poder dar aquela aliviada. Eu acho que a galera exagera muito, mas no fundo eu entendo também um pouquinho, principalmente do torcedor do Saints, que sentiu um clima estranho de ver ele uniformizadinho ali, mesmo que só com roupinha casual do Jaguars. É esquisito, né? Se puder evitar, melhor. Depois de uma temporada de muita dancinha e pouco futebol, Juju Smith-Schuster já começou o mini-bye, né? Essa semana de preparação aí, visando a estreia na temporada regular, participando do desafio dos engradados de leite, o Milk Crate. Para você que não tá ciente do que é, coloca aí, Milk Crate, CRATE Challenge, que aí você vai ver do que se trata. Mas na prática é o seguinte, o desafiante empilha 7 níveis de caixas de plástico, aqueles engradados de garrafa de leite lá, os americanos, né? Então, empilha 7 níveis de caixa de plástico em formato de pirâmide e tenta subir de um lado e descer do outro sem desmanchar o monte. Aquelas caixas, elas são muito fininhas, elas são muito levinhas, então é difícil você manter o equilíbrio em cima de uma pilha dessas aí. Torcedor dos Steelers, pelo visto, já pode se preparar para mais um ano de muitas emoções, com um ataque ali
contando, né, com as recepções do Juju Smith-Schuster? Ó, eu tento ver o Juju como a expressão de uma nova geração chegando para a NFL, os TikTokers e tal, nesse contexto. Mas já o ano passado ele exagerou nessa coisa e parece que não aprendeu a lição participando desses eventos. Se bem que o desafio lá das caixas de leite, ele é mais tradicional, mais TV tradicional do que uma coisa dessa nova geração dos TikTokers e tal, mas que demonstra que ele está mais preocupado com a promoção, autopromoção, com o umbigo do Juju Smith-Schuster do que com o time e com suas atuações dentro de campo. O ano passado ele já foi o segundo em relação ao Deontay Johnson, e esse ano ele ainda vai ter uma concorrência com o running back, o Najee Harris, que chegou lá e é um ótimo recebedor. Além de correr pra caramba, é um cara que depois que recebe na secundária, ele consegue ter até velocidade maior do que alguns wide receivers. O Juju, se não botar a cabeça no lugar e começar a jogar futebol americano, ele vai ficar para trás e não vai corresponder às expectativas de quem era considerado um dos melhores prospectos para virar um grande wide receiver, e principalmente num time como o Pittsburgh. Na frase do Romário, o Juju é o cara que completa a corte. Porque tem o rei, tem o príncipe, e ele é o bobo da corte. O Juju é isso, ele é o bobo da corte. Eu não tenho problema nenhum do jogador fazer farra. Nenhum. Inclusive, o próprio Romário é um ótimo exemplo. Só que você tem que fazer farra e jogar bola. Fez farra e jogou bola, vai falar o quê? Não tem o que falar. Agora, fez farra e não joga bola, aí não adianta, meu querido. Aí você fica só no TikTok. Você deixa a vaga no roster para alguém que queira jogar bola e fazer uma farra nas horas extras. Então, eu gostaria que o Juju botasse a cabeça no lugar, gostaria de verdade. Mas a sensação que eu tenho é que não vai, não. Vai ficar essa palhaçada aí até o final do ano e a carreirinha dele tá ali, né? Já chegou no platô, tá começando a dar aquela tremidinha para começar a descer. E o desafio parece inofensivo, mas depois a gente vê até se o nosso social media consegue reproduzir lá no nosso Instagram para o pessoal acompanhar. Cara, se você tem que fazer o desafio, vamos fazer nós três o desafio. O problema é achar o galão para poder fazer. Eu até faria, mas aqui vai ser difícil achar aquele engradadinho fininho de leite aqui, aí não vai dar. Agora, se o cara cai lá do 5º, do 6º nível, ele pode se quebrar feio. Tem muito vídeo da galera tentando fazer o desafio se quebrando, caindo lá de cima e machucando feio. Então, assim, cara, Juju já não dá mais, né? Chega de Juju, pelo amor de Deus. Bora pro TD Fumble. Jadeveon Clowney. De casa nova, né? Tá lá nos Browns agora. Alô, Anderson. Olha aí a contratação do seu time, meu amigo. Jadeveon Clowney diz que offensive guards não são atletas de verdade. São apenas brutamontes físicos. E que ele tá ansioso por esses confrontos, esses matchups aí, se ele for alinhado no interior da linha. Defensor ladeira abaixo na carreira, cair atirando. É TD ou fumble? Olha, eu fico muito chateado de dar esse fumble, porque o Clowney foi um cara que eu acompanhei ali do college para a NFL. Como na época que ele estava vindo para a NFL, eu estava jogando, eu acompanhava ele assim, via highlights dele, acompanhava ele em rede social, via treinamento dele, porque era um cara que eu gostava do estilo de jogo. Ele fazia uns sacks que no movimento ele caía meio sentado de bunda no chão, assim, que eu achava maneiraço de fazer. Quis muito fazer, nunca consegui fazer um sack desse. Quis muito fazer um sack desse aí, que ele pega o QB e cai meio sentadinho. Aí é até engraçado, porque ele cai meio sentadinho do lado do QB, parece que eles estão no cinema vendo um filme juntinho. Mas, cara, o Clowney é uma decepção atrás da outra, e essa aí é mais uma. Abrir a boca para falar uma merda dessa, cara, fumblezaço, fim de carreira. Vale aí, até me lembrei disso quando eu vi na pauta aqui, defensor ladeira abaixo na carreira, cair atirando. Lembrei daquela cena do Matrix 2, da Trinity caindo
do prédio e atirando assim para cima. Eu já devo um clown todinho aí. Eu vou usar as palavras de um grande filósofo amigo meu, o Luiz Vitorino, vulgo Magal. Enquanto o cara não encara a carreira dele como um atleta, não importa quantidade de bife ele carrega, ele vai ser superado pelos outros competidores, no caso, a linha defensiva. Então, se os guards, se o pessoal da OL não encarar como atleta, treinar e seguir a regra mesmo, no caso deles, de consumo de calorias, e se for o melhor atleta que ele pode ser, mesmo carregando 160 quilos de bife, ele não joga na NFL. Então, essa é completamente furada. Já deve o clown há muito tempo, é só o clown, né? Fumble, né? Um fumble com menção honrosa. Ah, cara, agora eu não vou lembrar. Eu acho que era até acho que era até do Giants, um OL que foi responder, que falou assim, pode ter certeza que os guards também vão gostar do confronto contra um defensive end que tem a incrível marca de 1,5 sec na temporada passada. Então, fumble, né? Você vai dar munição pros caras te atirarem? Eu não sei se ele tava empolgado ali, porque pra ele pegar os guardas, ele ia estar em algumas formações, né, alinhado do lado do Myles Garrett. Aí ele acha que o Garrett vai fazer o trabalho inteiro e vai sobrar molezinha pra ele. Porque se depender dele, já não dá mais, né? Você sabe que tem um negócio que chama suicídio por policiais, né? Quando você saca uma arma e vai pra cima de uma parede de policiais. O Clown tá fazendo suicídio por guards. Ele falou e vai pra cima de várias OLs e o pessoal vai querer matar ele. Pois é. A tendência é que ele apanhe, então fumble. Na semana em que os drafts das ligas de fantasy se proliferam por todos os lados, só que no NFL, etc., juntando todo mundo, deve ter uns 15 Peguei drafts. Peguei o McCaffrey! Pode tocar a barca aí. Deve ter uns 15 drafts aqui juntando nós três pra fazer essa semana. Eita, essa semana é danada. Justamente essa semana, o Austin Ekeler, running back dos Chargers, diz que vai se draftar com o primeiro pick nas suas ligas e que os jogadores de fantasy podem fazer o mesmo sem medo, que esse ano ele vai arrebentar. Autoconfiança traindo mais holofote pra si. É TD ou fumble? Olha, no caso do Austin Ekeler, que foi meu jogador nos 2 últimos fantasies, eu não posso deixar de dar um maior TDzaço para ele. Correspondeu, pegou, atrás de gente que era mais bem cotado do que ele, e foi o cara do ataque do Chargers. Com o Justin Herbert saudável, e o Austin Ekeler tem tudo mesmo para ser um grande prospecto esse ano. Só não precisa falar isso aí, porque vai que ele lesiona na segunda semana e vai ter muito jogador de fantasy mandando seus amiguinhos e cobrar ele lá na porta. Mas autoconfiança, principalmente para running back, é tudo. Confia, drafta o Austin Ekeler. Cara, para mim é TD, porque antes de ouvir o Austin Ekeler, eu fiz exatamente isso. Eu draftei o Ekeler como minha pick número 1 na minha liga. É uma das minhas ligas preferidas que eu jogo, a liga do Boteco do Winston. Mentira, o Magal é igual o Philip Rivers com o filho, ele é com liga, ele esquece o nome das ligas e tal, e o que pintar primeiro ele fala assim, é o meu preferido, é esse aí. Não, mas essa é uma das minhas ligas preferidas, apesar que eu apanho mais do que Malavelha nessa liga, mas é uma das minhas ligas preferidas porque é com o pessoal lá do meu querido QB não é zagueiro, Vitor Tchê, Aurélio, Luizinho, estão tudo nessa liga aí. Por que você foi se meter com gente que entende de NFL, cara? Fica com a gente aqui que a gente fala só fofoca. Porque eu gosto da bandalha, eu gosto da farofa, eu gosto da galhofa. E aí eu draftei o Ekeler, fui alvo de zombaria, porque já no meu primeiro pick peguei o Ekeler, mas eu confio no Ekeler. A oposição vai dizer que eu draftei o Ekeler porque aquela liga de keeper e os caras bons já estavam tudo equipados. Mas isso aí é intriga, Eu peguei o Ekeler porque eu confio no potencial dele, tamo junto, meu querido, e eu sei que você vai voar esse ano. O Magal é assim, né? Mandei mensagem pra ele, cara, tem um amigo meu querendo saber de uma liga, tá sabendo não? De repente, já tô na liga, já tô inscrito, Custódio também já entrou aí na confusão, eu já tô lá. Entrei na liga, sem perceber, eu já tava draftando.
É assim, o Magal trabalha nas ligas de fantasy de maneira incompreensível. Eu evangelizo. O Magal trabalha em maneiras misteriosas. Aliás, se você nunca jogou fantasy e estiver querendo uma liga, você pode puxar o Magal no Instagram que ele vai te arrumar até 2, se você quiser. Agora, voltando ao Eckler, pra mim é TD. Ele não vai ser do tipo de cara que vai vir depois reclamar que os trollzinhos de internet vão xingar quando ele fizer 1,5 ponto no jogo. Aí vai os trollzinhos de você arrebentou meu time no fantasy, eu confiei em você. Primeiro, porque ele já botou essa moral, botou essa banca. Segundo, que ele tem uma coluna no Yahoo Fantasy. Ele é um colunista do Yahoo Fantasy em que ele fala sobre fantasy, sobre, não só se autopromovendo, né? Mas ele fala sobre essas disputas, sobre sleeper. Ele tem uma coluninha que ele sempre fala de fantasy lá. Então, pela autopromoção, por atrair holofote, por não ficar xingando os trollzinhos de internet depois, eu vou dar TD pra ele. Agora, não sei se eu vou draftar, não. É TD. Agora, vamos terminar o TD Fumble e o episódio de hoje, voltando a falar do nosso aposentado preferido. Ele mesmo. Com ganhos estimados aí na casa de 109 milhões de dólares na carreira. O Andrew Luck, quando foi lá na escola, né, fazer um treininho na high school lá, que a gente contou aqui, ele foi flagrado usando uma calça caque conversível em bermuda. Lembra dela? Grande sucesso entre os jovens aqui no Brasil, entre o final da década de 90 e início dos anos 2000. Tinha um zíperzinho ali na canela, senti calor, puxa o zíper, vira bermuda. Simplicidade e praticidade mesmo na aposentadoria milionária. É TD ou fumble? É um TDzaço. Cara. Já vou aproveitar aqui para oferecer mais um serviço meu, que é assessoria para recém-milionários. Se você ganhou na loteria, você ficou rico de repente, deixe de ser idiota e torrar o seu dinheiro e me contrate, porque eu, apesar de não ter o dinheiro, eu já tenho toda a programação de se um dia eu ganhar na loteria. Então eu já sei o que fazer com o dinheiro. A pior coisa que você pode fazer é cair nessa armadilha que o pessoal cai de, não, vou comprar uma camisa da Balenciaga aqui que custa 14 mil dólares. Aí uma camisa branca escrito Balenciaga. Você vai na feira aqui e compra por 10 contos. Aí o cara, não, mas a minha camisa é 14 mil dólares. Não, meu jovem, não. Isso aí é feito para otário. Isso é uma coisa feita para otário. O cara que fez a camisa, ele cutuca o brother dele e fala assim, moleque, vamos fazer uma camisa branca escrito preto, cobrar 14 mil dólares. Os caras não vão comprar, não. Vai, quer valer? Quero, vamos ver. Os caras fazem a camisa e os trouxas compram. Andrew Luck está certíssimo. Tá rico, tá cheio de dinheiro. É blusa barata, é outlet, é promoção 3x1 e é o direito de usar uma bermudinha e eu espero que o Andrew Luck traga essa moda de volta, porque, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, isso é um negócio extremamente útil. Você sai de casa, está fazendo 14 graus. Você anda 15 minutos da rua, passa a fazer 25 graus. Aí você volta para casa, está fazendo menos 4. E de madrugada faz 35 graus. Melhor coisa, você está ali na rua, esquentou, abre seu zíper, vira uma bermuda. Esfriou de novo, começou a fechar o tempo, bota a canelinha, fecha com o zíper de novo. TDzaço do meu querido Andrew Luck. TDzaço, e eu vou falar qual que é o nome disso aí. É uma calcermuda. Tá bom? Calcermuda. É o nome do negócio, calcermuda. E eu tinha 4, não era uma não, é 4, tá? Que usava para ir na aula, usava no dia a dia, na vida, e infelizmente eu engordei e perdi as 4 durante o tempo. Mas pretendo voltar. Andrew Luck, por favor, faz essa moda voltar. Eu preciso de você, um TDzaço, Andrew Luck e a calcermuda. Como diria nosso amigo Batatão, também conhecido como Coach Negreiros, mas aqui é Batatão. O NFL Etc. é um podcast cringe, né? Então todo mundo aqui teve a oportunidade ali naquela época, hein? Os 16 anos, 17 anos, calcermuda, em Juiz de Fora, que o Magal acabou de falar aí, né? Onde somos oriundos, que é 4 estações no mesmo dia. Então esquentou, puxa o zíper, vira bermuda, esfriou, volta o zíper, vira calça. Aqueles 16 anos ali passando Parque Alft achando que sabe o que é dor de cotovelo, ouvindo um Three Doors Down no Discman. Eita ferro, hein? Que nostalgia, hein? Aí, ó, sobe o som. Ah, que maravilha. TDzaço, cara.
Nossa, que lembrança. Que desastre. Agora, o Luck é um pouco bem mais jovem que nós aqui do NFL, etc, né? Então ele é um homem, em vez de ser à frente do seu tempo, ele é um homem atrás do seu tempo, né? Ele tá usando a moda de 20 anos atrás. Mas ter desastre pro Luck, esse é o aposentado que a gente garante, que a gente gosta. Mas eu descobri esses dias que os jovens estão usando bermuda de veludo da Ciclone e indo pra balada com aqueles óculos de rato de praia dos anos 90. Tá voltando tudo. A moda é um ciclo, não tem jeito. Faz parte. Magal, quais são os seus planos para esse último final de semana até, sei lá, até fevereiro, até janeiro, sem NFL, aos domingos? Você vai aproveitar seu tempo fazendo o quê, meu amigo? Um abraço. Provavelmente eu vou participar de algum draft de liga de fantasy que eu não sei que eu tô inscrito. Porque eu confesso que eu já perdi a conta. Inclusive de madrugada, dormindo, qualquer hora, porque tá aí e é isso aí mesmo, nem sabe que liga tá e onde tá, que fuso horário que é. Eu sou o Sidney Magal da Liga de Fantasy. Você fala, vamos fazer uma Liga de Fantasy? Me chama que eu vou. Eu vou ser sério, Ticas, eu já tô num estado de tão descontrole da quantidade de liga que eu tô, que eu já tô assim, eu passo o dia inteiro olhando o Zap, que a qualquer momento pode estar uma mensagem assim, tá faltando só você pra entrar no draft, entra logo. Aí eu sei que é o draft daquele dia, daquela liga ali. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu vou repetir o meu pick número 1 do Austin Ekeler em pelo menos mais umas 2 ligas aí, que é mais ou menos 10% da quantidade de liga que eu estou. Eu ia te desejar sorte, mas eu acho que com essa estratégia aí não vai adiantar muito não. Pelo menos vai ter uma que eu vou poder acompanhar seu desempenho de perto. Pela primeira vez a gente vai jogar a mesma liga e a gente vai atualizando o pessoal do NFL, etc. Ô Wallace, já você na despedida anterior falou que entrar no meio do mato, não explicou direito o que era. Conta aí por que você vai ficar offline esse último final de semana sem NFL, por que você vai ficar offline do próximo NFL, etc. E quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que te acha, meu amigo? Olha, eu vou fazer um retiro espiritual, eu vou até o Tibete rezar pro Tua Tagovailoa. Não, tô brincando. Isso não. Eu gostaria de fazer isso aí, e se tivesse conexão direta com o Divino, por favor, Divino, não deixe o Deshaun Watson ir para Miami e não desista do Tua Tagovailoa. Agora, essa semana eu tenho que ir para o meio do mato mesmo, mas é por uma grande causa. O Enduro da Independência, a maior prova de motos off-road do Brasil, vou estar na cobertura. A gente faz a cobertura na trilha, nos bastidores, então acesse aí as redes sociais do Enduro da Independência, é só procurar Enduro da Independência 2021 e aí você vai encontrar nas redes sociais a cobertura online. Sou eu quem faço as postagens, as narrações, os ao vivos, junto com o Ivan Elias, a Mônica Valentim, o pessoal lá da Misto Quente Comunicação. Então acompanhe o trabalho aí e me deseje sorte. Muito poucos carrapatos, né? Se essa chuva continuar, já facilita para nós, para não pegar tanto carrapato, mas as motos vão estar roncando e o Wallace vai estar na trilha. Filtro solar, repelente e quem sabe, né? Quem sabe a gente não arruma um substituto pro Wallace aí na semana que vem. O Wallace já volta pra temporada rolando pra matar saudade aqui do NFL, etc. Eu volto quando tiver assunto, né? Esse negócio de bastidor aí, essas tretinhas e tal, não sei o que lá, e vamos falar de campo e bola. Então ficamos por aqui. Quando a gente voltar, já estaremos com os motores aquecidos pro começo da temporada. Um abraço e até lá. Falou, valeu.